Olá, meu nome é Viviane Gonçalves e hoje eu converso com uma executiva que tem mais de 28 anos de experiência profissional, já foi CEO, CFO de várias marcas do segmento farmacêutico e de luxo. Hoje ela é fundadora e CEO da RM Consulting de diversidade e sustentabilidade retail e ela foi considerada premiada pela Exame como líder do ano. E além disso, ela é mãe da Sara Maria e do Pedro Antônio, que é a sua atividade favorita, não é isso, Rachel Maia? É isso mesmo. Prazer estar aqui com vocês, Vivi e todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Coisa boa demais compartilhar. Acho que este é um momento precioso na minha vida. E sim, estar com meus filhos, estar com a minha família é a minha base, meu esteio maior. Mas muito feliz de estar aqui com vocês neste momento. Maravilhoso. Eu sou Viviane Gonçalves, eu sou mestre em comunicação, sou entusiasta dos assuntos ambientais e sociais e eu sou gerente de marketing na Volvo Car América Latina. Estou aqui representando a marca nesse papo super legal. A gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre inovação e legado e principalmente sobre responsabilidade social, sobre como as empresas podem enxergar isso não como coisas separadas, mas como tem tudo a ver, né, ter mais diversidade para deixar esse legado no mundo, para enxergar o nosso papel nessa transformação positiva que a gente quer em todos os âmbitos. Eu queria fazer uma introdução, Rachel. Primeiro que eu vi um estudo recente da McKinsey, que é desse ano de 2020, né, ano passado, que mostra que as empresas que são comprometidas com essas iniciativas, elas geram ambientes que são mais felizes, né, como a gente espera, né, tem mais retenção de talentos e tem, inclusive, mais probabilidade de ter uma melhor performance financeira. Então, para além da responsabilidade social, da justiça social, eu diria que é ter um ambiente mais diverso, a gente ainda, né, gera empresas melhores, que têm ideias melhores, mais resultado, enfim. Mas, por outro Uhum. lado, quando a gente olha aí para o panorama do Brasil, né, para citar até um dado que você traz no seu livro do Talents do Insper, a gente tem só 13% das mulheres, né, em 2019 ocupavam um cargo de presidência, e você, como uma mulher negra, representa aí o 1% dessa estatística. E, por outro lado, eu achei super interessante uma frase que você traz no seu livro, né, que é Meu Caminho até a Cadeira Número 1, que é um livro desse ano de 2021, que você fala que talvez os talentos tenham se tornado invisíveis aos olhos de muitas corporações por sua incapacidade. Eu estou com ele aqui também. Por sua incapacidade de construir pontes para encontrar esses talentos que estão escondidos nas periferias, nas escolas públicas, Uhum. nas faculdades populares. Então, assim, o que eu enxergo disso é que muitas vezes as empresas estão vendo, né, dificuldade de recrutar essas pessoas como uma dificuldade, né? E pelo contrário, a gente tem que olhar para essas vivências justamente como valorizar isso, né? Ser visto como um catalisador de criatividade, de resiliência, de liderança. Porque é isso, a gente precisa dessas pessoas com a vivência que elas têm, né? Conta um Uhum. pouco mais como você enxerga isso, é isso mesmo? Olha, Vivi, muito bem colocado, né, por você. Eu fiz aqui alguns highlights sobre o que você trouxe de uma forma muito pertinente. Quando a gente fala de responsabilidade social, a responsabilidade é de todos nós, não apenas do corporativismo, ou não apenas do empreendedor, ou não apenas do indivíduo, pessoa física. É muito importante quando a gente traz a nossa jornada, né, a nossa trajetória. Eu vou me colocar aqui como exemplo. Eu comecei com 15 anos de idade. E essa trajetória eu comecei porque eu queria muito ajudar o próximo, através de uma sociedade que existe ainda, né, em igrejas, chamada Sociedade Vicentina. Então, quando você tem esse approach, né, que você quer olhar o próximo com a dor dele como se fosse a tua dor, você começa a se movimentar. E olha que eu era uma menina da periferia, né, meu pai ainda vive na periferia, eu estudei em escola pública no extremo sul de São Paulo, eu cresci
de uma forma a qual meus pais me ensinou a ter essa responsabilidade e olhar o próximo e fazer para o próximo o que você gostaria que fizesse para você mesmo. Então, dado este ponto, né, que eu comecei a trabalhar com 15 anos como monitora adolescente, eu não comecei a vida como presidente, né? E, pelo contrário, a sociedade me cobrou muito por ter vindo de uma escola pública da periferia. Eu trabalhei por 2 anos na extinta Cassex do Banco do Brasil, onde hoje eu sou conselheira. Eu trabalhei por alguns anos em escritório contábil, porque a minha formação é em ciências contábeis. Eu me formei na FMU. E quando eu entendi que o inglês fazia falta para mim, dentro dessa trajetória, dentro deste legado, eu sabia e eu não tinha medo de sonhar, eu era ousada nos meus sonhos. E quando eu entrei na primeira empresa global, que foi a 7-Eleven, que que são lojas de conveniência, a maior rede de lojas de conveniência, eu entrei como assistente, fui galgando, fui promovida para contadora, depois fui promovida para controller, depois fui promovida para diretora financeira, e quando eu cheguei na diretoria, eu senti que faltava o inglês. Aí o que eu fiz? 7 anos e meio de casa, eu pedi a conta e fui morar no Canadá. Eu fiquei no Canadá estudando inglês, eu peguei o meu dinheiro da rescisão, né? Porque meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, e tinha uma frase, né? Dizia assim, ó, conhecimento é poder, minha filha, ninguém te tira. Então, eles também acreditavam que eu era talento, como outros que moravam na minha rua. E aí eles apostavam. Mas só que meu pai, por exemplo, ele não queria que a filha dele fosse morar no Canadá, não porque ele não apostasse nos meus estudos, nada disso. Ele sabia que eu queria galgar novos horizontes, né, subir mais alguns degraus, mas ele sabia daquele meu incômodo, né, por faltar conhecimento da língua inglesa. E aí eu apostei em mim mesma. Eu tive um panorama da minha trajetória. E aquilo foi muito importante para mim, sabe, Vivi? Porque eu fiquei no Canadá por 1 ano e meio. Eu tinha dinheiro para ficar por 8 meses. Aí, lá no Canadá, eu fiz faxina, lá no Canadá eu fiz depilação, lá no Canadá eu fiz várias coisas para que eu pudesse estender e concluir tudo aquilo que eu pretendia para a minha carreira. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei já com um diferencial, que era o inglês. Ser uma contadora, mas que sabia falar inglês. E aí eu apliquei numa empresa farmacêutica chamada Novartis, a qual eu concorri à vaga com outros homens, porque caracteristicamente de um país como o nosso, majoritariamente masculino no corporativismo, e os percentuais dizem por si, o que você também comentou dentro dessa explanação que você fez. No Brasil, em 2018, 19 era 13%, e 2020, 2021, nós passamos para 15,6% de mulheres nos quadros executivos. Então, nós temos muita oportunidade, e eu queria parte dessa oportunidade. Então, eu me fiz valer para ser uma executiva, mesmo num quadro predominantemente masculino, e eu respondia para a Suíça. Então, foi o primeiro momento onde eu pude me expor profissionalmente de forma estratégica. E aquilo me encheu de orgulho. Aquilo foi, para mim, um fato muito importante na minha vida. Apesar de ter a mesa que eu sentava em reuniões só de meninos, mas eu tinha muito menino sentado naquela mesa, aliados, que me apoiavam, que olhava de uma forma, mesmo sendo negra, mulher, pertencente a uma população minorizada, eles viam o meu talento. E aquilo para mim era muito
instigante, né, a provocar e a levar questões que muitas vezes nem fazia parte do ecossistema ou que não fazia parte daquela apresentação. E eu adorava provocar, sabe, Vivi, com algo a mais. Eu gostava de estar apresentando aquele, além do que eles esperavam, ter algo surpreendente. E essa sempre foi a minha característica de profissional. Então, existem sim muitos talentos nas periferias, existe sim existia uma dificuldade, né, dessas construções de pontes, mas hoje nós vemos muitas empresas tentando entender como se construir essas pontes, porque os talentos estão lá. Nós que temos que fazer o trabalho de procurar. Caso contrário, nós não vamos passar por esse processo de transformação. E a inovação só vem com a pluralidade das ideias. E é isso. Perfeito, eu não poderia concordar mais. Eu acho que a gente pode encarar isso. Eu falei para você, Vivi, que eu sou faladeira, viu? Faz a pergunta que eu saio falando. Não, tá, então, somos duas. Eu sou da comunicação também, eu adoro conversar. E eu não poderia concordar mais, Rachel, porque eu imagino que a gente pode olhar para isso com um olhar positivo, né? Do ponto de vista das empresas, de entender que a gente pode realmente assim ajudar a lapidar esses talentos que estão aí. Então, se a gente coloca, né, empresas que colocam o inglês ou determinadas faculdades como uma exigência, né, às vezes você está criando um filtro que isso não vai necessariamente te trazer os melhores talentos, pelo contrário, você pode estar perdendo vários. Então, eu acho que é dar um outro olhar para as pessoas, para a vivência das pessoas, entender que as experiências de vida que a gente tem, o que a gente, né, esses soft skills, para usar um termo em inglês, né, essas habilidades que a gente tem da vida, isso também contribui muito para o trabalho, né? No fim do dia, nós somos pessoas trabalhando em grupo, então muitas dessas habilidades elas não vão ser aprendidas numa faculdade, num curso, não necessariamente vão ser aprendidas num intercâmbio, elas podem ser aprendidas em tantos outros lugares, né? Numa experiência de comunidade, enfim. Então, eu acho que a gente não tem esse tipo de olhar para um recrutamento, a gente amplia muito mais e todo mundo está ganhando, né? É a sociedade, é a pessoa que está entrando, que vai ter uma nova experiência, que ela também vai poder conectar com outros lugares e pessoas da vida dela. Eu fico bastante feliz que na Volvo a gente passou a ter esse olhar, então a gente tem o nosso programa de seleção de estagiários, a gente não faz mais esse tipo de exigência. A gente sabe que a gente é uma empresa global e que está no dia a dia, né, ter reuniões em inglês e conversar com escritórios de outras partes do país, mas isso não necessariamente é necessário. Eu acho que a gente, pelo contrário, a gente consegue trazer essas pessoas para dentro, oferecer essas oportunidades de aprendizado, oferecer essa chance de ir expondo as situações e tendo oportunidades ali dentro que ganha muito mais do que partir de um filtro e ter um olhar, acho que, muito restrito para isso. Então, o seu livro é muito bacana porque ele fala muito da sua história de vida e como isso se conectou diretamente com a sua trajetória profissional, né? As coisas não estão separadas uma da outra. Não estão separadas, mas eu vou enfatizar. Para que eu possa ter a transformação e, com isso, um processo evolutivo para inovar, eu tenho que entender que as habilidades passam também por um processo de transformação. Naquele tempo, 30 anos atrás, quando eu comecei nesse processo corporativo, se fazia necessário, e se falava de diversidade. As suas habilidades que tinham que estar expressas de forma evidenciada no seu currículo. Simples assim. Se não tivesse, você nem concorreria à vaga. Exatamente, Vivi. Certificado, diploma e assim por diante. Então, sim, a Volvo, ela tem um papel de precursora. Neste movimento em mercado automobilístico, nós entendemos qual era o filtro. Né? Então, temos essa clareza. E uma vez uma empresa como a Volvo ter este olhar de equidade sobre um processo que por muitos anos foi a diretriz para se captar talentos, ela acaba tendo uma responsabilidade também, não só no segmento, mas principalmente no segmento. A Volvo, né, uma empresa que
fornece carros, né, carros particulares de luxo, e isso para uma empresa que fornece carros de luxo poder cadenciar para um mercado que era tão restritivo e deixar claro e evidente que a equidade tem que ser parte de um processo de seleção, e que o processo de seleção hoje no departamento de gente e gestão, quem não implementa tal pergunta tem que implementar, que é uma pergunta que eu sempre faço, né, com as pessoas que estão no meu entorno: qual é a capacidade daquele talento em aprender? Não somente o que era do presente e do passado, mas o que é o presente e o futuro, que é a capacidade e habilidade de aprendizado. Que muitas vezes uma pessoa que, de repente, não tem os mesmos skills linguísticos que você tem, Vivi, ou que eu tenha, é a mesma pessoa que vai criar uma campanha sem precedência. Então, esta é a pluralização do processo. Este é o olhar muito mais amplo para aquela palavra. O que se chama talento? Só aqueles que trazem um viés de grupo que eu tendo a implementar no meu ecossistema? Não. Né? O diverso tem que fazer parte do meu ecossistema, mas para que isso possa acontecer, para que a mentalidade esteja aberta, não só para os soft skills, mas para essa habilidade de ter relacionamentos interpessoais, e esses relacionamentos promoverem e instigarem os talentos ou as pessoas que estão, os indivíduos que querem dar o seu melhor, isso não tem preço. Então, este momento é um momento disruptivo, que nós temos que entender que todos nós trazemos vieses, todos nós, independente de o indivíduo, raça, credo, cor, consciente ou inconsciente, todos nós trazemos os vieses. Estes vieses que devem ser quebrados. Estes vieses que devem ser eliminados. Esses vieses que devem fazer parte deste movimento de reconstrução. Nós temos que reconstruir alguns processos que nós aprendemos lá atrás, que não servem mais, mas isso só através de um letramento e não de um treinamento. Treinamento você faz para você dirigir um carro, treinamento você faz, né, para aprender como mexer em uma nova tecnologia e assim por diante. Letrar significa desconstruir algo que fazia parte da minha educação e reconstruir através de um processo inovador que muitas vezes vem através da diversidade, com a equidade, e assim trazer a inclusão, o sentimento de pertencimento. Perfeito. E eu acho que você falou de um ponto importante, né? É uma questão também da gente se sentir responsável nisso como indivíduo dentro de uma organização, seja ela política, pública, privada, né? A gente entender o nosso papel ali dentro, a organização como organização também entender o papel. Acho que todo mundo vai tendo que movimentar, assim, seja eu como indivíduo na minha vida pessoal, seja o papel que eu consigo exercer dentro da Volvo, né? Para participar dessa conversa e entender o privilégio que a gente tem ali, o espaço econômico que a gente tem, e como usar isso a favor de uma sociedade melhor, né? Acho que no fim é isso, é um mundo melhor para todo mundo, assim, a gente precisa transformar essa sociedade, né, definitivamente. Porque a Vivi é uma só, Vivi é a Vivi, né? O indivíduo Vivi é um só. Esse indivíduo Vivi que cadencia uma responsabilidade no foro social, ela é a mesma que vai cadenciar um respeito de como tratar o próximo no corporativismo. Então, você não pode ser uma Vivi na sua casa e outra Vivi na Volvo. Não. A Vivi é a Vivi. Claro que a sua vida você vive, né, em porções bem separadas, mas no final do dia é uma única pessoa. Então, essa sociedade equânime que precisamos dar voz e vez, o grande fator é a educação. Nós temos que fomentar a educação. Este processo que vai trazer conhecimento para aqueles que têm sede,
querem voz e que têm vez, e também o reeducar para aqueles que muitas vezes tiveram ações excludentes com o próximo. Mas não tem problema, você fez no passado, não significa que não pode reconstruir e ter um novo approach, né? Ter um novo comportamento, aí um comportamento de incluir, não de excluir. É isso aí. E acho que outro ponto super legal para a gente comentar, né, é que muitas vezes a gente olha para essa discussão de diversidade e a gente pensa que a inclusão é sinônimo de recrutamento, né? Trazer essas pessoas e pronto, está feito, né? E muito pelo contrário, né? Tem essa sensação de pertencimento, tem essas pessoas se sentirem com confiança, com espaço para usar a sua voz na máxima potência, né? Porque se a gente joga toda essa responsabilidade e esforço para essa pessoa que está chegando num ambiente que está num processo de transformação, a gente não vai dar o máximo de espaço, de brilho, né, para essas pessoas brilharem. Então, eu acho que tem muito desse olhar também para ter uma rede de apoio, né, para essas pessoas chegarem, como você falou, ter um letramento desses espaços sobre diversidade para que as outras pessoas realmente tenham um acolhimento e isso se dê de uma forma natural e que todo mundo se sinta ali, porque a gente, no fim do dia, trabalha em equipe. Então, para a gente falar, dar ideias, questionar, a gente tem que se sentir seguro, né? Realmente pertencendo àquele lugar. Então, como que você enxerga isso? Assim? Você sente que isso realmente contribui para as pessoas irem mais longe? Você conta com algum tipo de rede de apoio? Como que você encara esse aspecto? Vivi, eu só vou voltar um pouquinho, porque foi um posicionamento muito bacana que você acabou de nos trazer, compartilhar, como foco de vida, né? O incluir é muito mais do que trazer corpos, né? Colocar corpos diversos, não basta. Muito embora nós temos que começar através deste movimento, né, de diversificar, trazer mais representatividade para o nosso ecossistema, o que é muito importante, através de ações equânimes, da equidade, o como trazer a diversidade, a equidade é o como. Né? Por isso que eu incentivo a todos adicionarem o E, não só de e I, né? Não só diversidade e inclusão. Tem que ser diversidade, equidade e inclusão. Porque aí, através desse movimento equânime, você faz com que as pessoas se sintam pertencentes. Eu não sou igual a Vivi, mas mereço um tratamento igual da Vivi. Né? Que a minha etnia não provoque em você um tratamento ou não provoque no terceiro me tratar ou tratar você de forma desigual. Porque o princípio básico de tratar a todos com respeito é um princípio, deveria ser um princípio de todos os seres humanos, né? Tratar e ser tratado com muito respeito. E usar a máxima potência neste momento que nós estamos vivendo de transformação. Eu acho que nós estamos no caminho de, Vivi. Eu posso ser um otimista nata, pode ser que este seja um problema, inclusive, meu. Mas hoje, por mais que eu seja disruptiva e tenha uma mente muito aberta e advogue em prol da diversidade e da inclusão, a minha filha, que tem 10 anos, me aponta alguns problemas de comportamento e que eu tenho que corrigir rapidamente. O mundo eu segue posso trazer exemplos, né? Eu posso trazer vários exemplos, inclusive uma vez eu estava numa subidinha aqui perto da minha casa, vi o rapaz do lado de fora que estava no farol, que estava vendendo, sei lá, alguma coisa assim, e aí eu peguei, olhei e falei assim, eu pensei comigo, ele está sem sapato, vou tirar o meu sapato e vou colocar para ele. Falei, vem cá, 40 o meu, qual que é o teu? Aí ele falou, 39, tia. Era um rapaz, era um garotinho. Saí, tirei, o pessoal tudo atrás buzinando, tirei o meu sapato, dei para ele, e aí voltei para o carro e falei, tá vendo, Sassá? É dessa forma que a gente trata, né? A gente vê os necessitados e ajuda.
Aí ela olhou para mim e falou, mãe, ele é um igual. Então, o que a senhora fez, a senhora faria por mim e faria por qualquer outro. Então, é da tua responsabilidade. Ela me colocou num lugar que, assim, não estava fazendo nada além do que um humano faria por um outro humano que deseja ser tratado da mesma forma. E era, sabe, e este olhar, sabe, que não enxerga todas essas diferenças que a nossa geração de olhar para uma pessoa e, né, gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, amarelo e assim por diante, nós enxergamos nas diferenças oportunidade de tratar de forma desigual. E essa nova geração já vem com a cobrança de não estou entendendo, por que a senhora está fofocando, está falando mal do próximo? Ué, mas a senhora não fala que nós temos que tratar todo mundo igual? Sabe, várias enquadradas. Então, isso vem da geração, dessa próxima geração. Então, isso é um sinal positivo. Aonde que não é um sinal positivo, Vivi? Na falta de oportunidades quanto à educação que se prova para as periferias. A única forma de mudarmos este processo é através de conhecimento, é através de educação. E quando você presta uma educação medíocre, porque é essa educação que, infelizmente, chega para as periferias, nós temos já gerações comprometidas. Isso é um problema. É aí que nós temos que guardar toda a nossa potência e elevar à máxima quando entendermos que não está sendo dada a devida educação que deveria ser dada. A cota não deve só ser para os universitários. Devem ter cotas para a primeira infância. Devem ter políticas públicas para salvaguardar, né, aquela nova geração, aqueles que ainda estão vindo, para que quando chegue na universidade ele nem tenha necessidade de. Então, os processos precisam ser São revistos. muitas camadas, né? É isso. Então, sim, a sustentabilidade, né? Aí eu vou entrar, você pode falar assim, mas Rachel, tem a ver? Tem tudo a ver, porque a sustentabilidade vai muito além do ambiental, né? Quando a gente fala de um COP26, que está para acontecer agora em novembro, que vão fazer as metas, que nós colocamos Glasgow como algo muito importante, relevante, estamos olhando para o pilar social com a relevância que deve ser tratado para que, com conhecimento, deixemos de maltratar o ambiental. Então, sabe, eu vejo que muitas vezes se olha o sustentável só como ambiental. E o pilar social é tão importante quanto... Até porque as populações que vão ser mais afetadas, né, por um desastre ambiental, uma emergência climática, são justamente as populações que estão mais sofrendo com as chuvas, as secas, enfim, a população Sim. periférica, a população nos países as camadas de baixa renda. Então, nada está separado. Nós temos que são as camadas de baixa renda que sofrerão muito mais. Então, a sustentabilidade, o ambiental, é indiscutível, indiscutível. Mas só que o social é um pilar muito importante. E nós temos que trazer isso para a pauta. Eu tive a oportunidade de ter um debate, né, com pessoas relevantes num processo que podem fazer a mudança. E estavam focando muito no ambiental. Aí eu fui a pessoa a trazer, enfatizar o pilar social com toda a relevância que também merecia e com toda a atenção que merecia ser dado, além do ambiental. Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter um olhar como sociedade para o todo. Assim, eu acho que todos os sistemas, as hierarquias, enfim, essas ferramentas que privilegiaram algumas coisas e a noção de progresso que a gente tinha nos últimos anos, acho que tudo isso tem que ser revisto, né? O planeta está aí, a gente habita esse planeta como sociedade, a gente tem que criar algo que seja mais justo para todo mundo. Isso vai passar, inclusive, pela sustentabilidade, com certeza. Na Volvo, a gente fala que a sustentabilidade ela é uma questão de segurança, porque se ela é a segurança do planeta que a gente está, e se as pessoas que estão aqui dependem desse planeta, né, funcionando para todo mundo, né, tendo esses sistemas preservados,
a gente não pode se isentar dessa responsabilidade. A gente é uma empresa que está aí há anos se preocupando olhando para o carro, com a segurança da tecnologia do carro para quem está dentro do carro, para quem está fora do carro também, né, a segurança do trânsito como um todo. A partir do momento que a gente tem radares e tecnologias que o carro interage, né, com esse ecossistema, a gente deixa de olhar só para quem está dentro desse carro para o restante. E esse olhar para a sustentabilidade foi muito natural, porque é isso, né? Não posso olhar só para os acidentes de trânsito. Se eu estou falando que eu tenho mais pessoas sofrendo doenças hoje em decorrência da poluição do ar, a sustentabilidade tem que ser uma prioridade para mim tão grande quanto a segurança desse veículo. Então, eu acho que sociedade, pessoas e planeta realmente está tudo muito interligado. Assim, foi um ótimo ponto para você trazer. Você foi muito feliz quando você traz sociedade, né, planeta, a sociedade que se constitui de pessoas, o ambiente, a descarbonização, né, a preocupação de empresas que se comprometeram, né, através de pacto, manifesto, que não esperando chegar 2030, né, que nós temos uma meta aí de tentar prevenirmos o maior aquecimento, né, através do Acordo de Paris, que é audacioso, mas é audacioso porque levamos o planeta à exaustão. E aí, todas aquelas ações não são só para prevenir e fazer com que o meio ambiente seja algo mais razoável de se viver. Não, é para que a sociedade tenha um meio ambiente. Né? Porque a elevação da temperatura global, na verdade, elimina, inclusive, várias populações. Né? Então, tem todo um conhecimento que é necessário levar para a sociedade e fazer com que seja uma pauta de toda a sociedade. Né? Fazer que seja uma pauta, se eu não entender e não me comprometer, não apenas uma Volvo ou empresas globais, significa que vai faltar comida na minha mesa. Então, isso tudo deve ser conhecimento que deve ser compartilhado, Vivi. E essa transformação, ela urge. Mas nós ainda tendemos a só discutir ou enfatizar aqueles temas, né, que dão um pouco mais de popularidade, né, que trazem mais views, eu vou colocar dessa forma. Mas o aquecimento global, né, que faz parte da sustentabilidade, que faz parte do ESG, sustentabilidade, em 2005 foi fragmentado para o mercado financeiro e, assim, consequentemente, todo o corporativismo entender o que era a sustentabilidade de uma forma mais cotidiana, como a sustentabilidade afeta o nosso cotidiano desde 2005. E aí já tem um grande passo, né? Já foi dado um grande passo. E agora nós temos que disseminar muito mais para a sociedade o que tem acontecido. Só não tenho a certeza se tem acontecido na velocidade necessária para tentar mitigar os desafios que iremos viver em um curto espaço de tempo se não mudarmos o nosso comportamento. Desculpa, Vivi, eu vou ser um pouco mais audaciosa, se você me permite, eu estou tomando toda a voz e fala, né, voz e vez. Mas reciclagem tem tudo a ver com a sustentabilidade. E a gente não está fazendo isso dentro de casa. Sim. A gente, né? Então, são pequenas ações. Essas pequenas ações vão nos conectar a este grande pacto que estão fazendo no COP26, que vão traçar as metas agora em 21, novembro 21. Então, essas pequenas ações que você fizer como indivíduo, trazendo a responsabilidade para você, ela vai impactar o planeta de forma positiva. E isso eu acho que não tem preço.
todo mundo tem que, de novo, né? A gente falou um pouco disso, de se sentir responsável, né? Em vez de você olhar para um aspecto de culpa, de olhar para o passado, é olhar para o futuro e entender como cada um se sente responsável e agente de mudança, né? Eu acho que a gente, como indivíduo, tem a oportunidade de repensar o consumo de uma forma mais consciente, das escolhas que a gente faz no dia a dia, pequenos hábitos. Quando a gente fala do nosso, olhando para o nosso, né, o nosso viés automotivo, é isso, a gente sabe que com as novas tecnologias e novas escolhas vêm adaptações. Quando a gente fala de um carro elétrico, a gente sabe que está cercado de uma série de dúvidas em relação a isso, mas a gente sabe que ele é muito possível. Aqui no Brasil mesmo, a gente foi a primeira marca a decidir que a gente não ia vender mais carros que sejam exclusivamente um motor a combustão. Então, todos os carros que a gente vende aqui no Brasil, da Volvo, eles têm ao menos um motor elétrico, porque a gente sabe que essa é a tecnologia do futuro por uma série de razões, seja da eficiência da própria tecnologia, seja do impacto que a gente tem no mundo, né? Então, se a gente tem uma frase do nosso CEO global que a gente fala que se a gente não olha para o preço de quanto custa ter 7 airbags no carro, a gente não pode olhar para o custo, né, para o esforço, ou que seja de ser mais sustentável, buscar tecnologias, parceiros de negócio, olhar para a cadeia logística, enfim, é uma série de coisas que a gente precisa olhar, da mesma forma que uma pessoa tem a oportunidade de olhar para vários aspectos da sua rotina e fazer disso uma escolha que tenha o melhor impacto no mundo, né? Seja o ambiente, como você falou, seja na sociedade. Eu acho que é a gente olhar para cada um de nós como uma oportunidade de liderar essa transformação no pequeno universo que a gente está inserido, né? Seja uma empresa que vai ter um impacto maior, seja cada indivíduo aqui como a gente está. Então, é muito boa essa colocação. Espetacular. Eu faço ganchos nas suas observações, porque eu acho que é este, né, o universo que eu tenho que explorar. Hoje, sendo né, eu dirijo um Volvo, vocês me deram a oportunidade de fazer com que eu experimente e assim entenda quais são os benefícios, né, sustentáveis que vocês estão compartilhando com as novas tecnologias, o qual, se você me permite, aí eu discordo, não é futuro, é presente, é imediato. Se nós temos que mudar, nós temos que mudar neste minuto. Então, eu sou uma entusiasta, né, por natureza, como eu te falei. Eu vejo a necessidade, óbvio, o motor a combustão, se nós olharmos percentualmente dentro deste aquecimento global, ele tem grande responsabilidade. Então, mais uma vez, a Volvo foi precursora neste posicionamento, o qual só me traz orgulho e satisfação de estar, neste momento, dirigindo este carro, um Volvo, mas nós todos temos responsabilidades, Vivi, e o consumidor também tem a sua. Quando ele opta por uma marca, né, então ele tem um desejo em um tal segmento e ele vai para a marca, como consumidor, ele tem que assumir a sua responsabilidade. Então, a marca também tem que estar condizente com aquilo que o mundo demanda, que é menos poluição, que o mundo demanda, que é a descarbonização, que o mundo demanda. Não dá para usar carvão, não mais, né? Tem um processo aí que é natural, né? Esses combustíveis fósseis é um problema, né? Nós estamos exaurindo o nosso planeta. Então, este consumidor não dá para simplesmente sair, né, e escolher só pelo externo. Né? Eu costumo provocar muito as empresas a qual eu tenho oportunidade ou de mentorar ou de fazer parte do conselho. O consumidor procura cada vez mais por propósito. E se a marca não trouxer um propósito, isso deve ser um problema e deve ser motivo para que o consumidor não consuma aquele produto, se não tiver o propósito. E propósito atrelado à sustentabilidade. Sobretudo quando a gente fala das classes mais privilegiadas, né, Rachel? Que tem mais poder de escolha, mais acesso. É uma pessoa que não está escolhendo pelo preço, né? Não está escolhendo para cumprir uma necessidade. É uma pessoa que tem esse poder. Então, as pessoas que estão antenadas a isso, eu acho que é muito legal para a gente, né, ver. A gente teve um crescimento muito legal aqui no Brasil, né? Quando a gente olha globalmente,
Nós somos o segundo país no mundo que conseguiu fazer essa virada aqui. Então, é sinal de que os consumidores eles estão sim atentos a isso aqui no Brasil e eles estão, né, escolhendo, estão atentos a essas marcas e às responsabilidades, porque é urgente, como você falou, e se a gente tem esse poder de escolha, esse privilégio, a gente tem que usar ele a favor não só da gente, mas do mundo que a gente divide, né, com todo mundo que está aqui. Uhum. Mais uma vez, Vivi, correto quando você diz para aqueles que têm um poder mais evidente, porque, infelizmente, vivemos num país, num mundo, né, que a divisão de recursos é feita de uma forma que tem muitos desafios, vamos colocar dessa forma, mas a responsabilidade, ela abrange todo o ecossistema. Né? Nós todos temos o nosso quinhão de responsabilidade. Então, eu vejo de uma forma mais generalista este processo, a qual nós temos que abraçar a nossa responsabilidade e fazer com que ela, mesmo sendo aquela andorinha, né, que às vezes a gente pensa, poxa, eu vou conseguir apagar o incêndio daquela floresta com a água no meu biquinho? Se eu vou conseguir ou não, não sei. Eu só sei que eu vou pegar a aguinha, pôr no meu biquinho e vou fazer a minha ida e vinda. Este é o processo. Então, por isso que, sim, uma Volvo que não emite mais poluentes é muito importante, mas é importante também eu fazer a minha lição de casa dentro de casa. Não adianta só eu estar andando com um carro que não emite zero poluição e dentro de casa eu criar aquelas montanhas de lixo sem nenhum tipo de responsabilidade de reciclagem. Isso também mata o planeta. Então, eu vejo essa responsabilidade, como muito bem você trouxe. A tecnologia, ela anda a favor, né, de cada vez mais uma descarbonização mais factível. Nós temos a nossa responsabilidade perto de vários pactos, porque não é só o Acordo de Paris, não é só o Pacto Global, não é só 2030, não é só a COP 2026, né? Isso são gatilhos, né? O que nós temos que fazer é iniciar a mudança no nosso presente. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Eu sonho com um planeta melhor, mas eu tenho que acordar e planejar como eu vou fazer a minha parte e realizar. Então, é sonhar, planejar e realizar a todo momento. Dessa forma, nós vamos criar um país, um planeta, né, um mundo melhor. Tomara que a COP26 possa fomentar, né, essa discussão, essa conversa, não só do ponto de vista dos líderes, né, que estão lá representando os países, mas das pessoas também, que vão estar de fora vendo tudo isso e olhando para si, né, para a pequena mudança. E se incomodando, levando provocações. Né? Então, estão traçando as metas. Eu quero entender quais são as metas. Eu vou lá na internet e vou pesquisar, eu vou procurar, eu vou fazer, sabe, eu vou me movimentar também para as grandes ações. Então, é parte desse meu indivíduo ecossistema, mas queira ser parte também, seja ousado, queira ser parte também desse grande ecossistema. Aí a gente faz a mudança acontecer. Muito bom. Eu vou fazer mais um gancho aqui a respeito de inovação, né? A gente estava falando um pouco da importância da pluralidade na inovação, né? Não adianta a gente pensar a inovação do ponto de vista social, enfim, ou mesmo nas empresas, se a gente só tem homens pensando a inovação para homens, enfim, a sociedade inteira perde, né? A gente, por exemplo, na Volvo, quando a gente olha para o setor automotivo, a gente tem um dado muito, muito triste de que as mulheres têm 71% mais probabilidade de se ferir num acidente de carro e 17% mais probabilidade de morrer. Porque, diferentemente da Volvo, na maioria da indústria, ainda se usa o boneco de teste, que a gente chama de dummy, aquele boneco de teste nos testes variados que se fazem com o automóvel, né, para testar as colisões e o impacto disso no ser humano. A maioria desses bonecos representam um homem mediano, não leva em consideração a diversidade e a pluralidade que a gente tem na nossa sociedade, né, com mulheres, enfim, crianças, altura, enfim, tamanho mesmo dessas pessoas. Então, na Volvo a gente já faz isso diferente há muito tempo, desde a década de 70
a gente coleta dados dessas colisões, enfim, e tem esses bonecos de teste numa variedade muito grande e compartilha essa pesquisa abertamente, né? A gente disponibilizou algum tempo atrás para toda a indústria, para que os carros fiquem melhores para todo mundo, para que a gente mude essas estatísticas, né? Como que você enxerga isso, né? Assim, a importância disso, da pluralidade, para a gente pensar esse projeto de futuro ou de inovação que a gente tem dentro das corporações? Então, existe um movimento aí, Vi, eu fico receosa, sabe? Quando eu ouço, né, essa questão do inovação, a Volvo fazendo desde 1970 e as empresas ainda fazendo do segmento automobilístico, claro, fazendo com o mesmo, seguindo o mesmo padrão, acredito que desde sempre, né? É um pensamento machista que não cabe nesse mundo que não cabe, né, para este consumidor que, se nós olharmos percentualmente falando, mulher representa 51% não só da população. A mulher, globalmente falando, no universo corporativo, representa 50,9%, 51%. Uhum. Só que para o PIB, a mulher representa 38%. Aí você trouxe uma frase aqui, a responsabilidade como indivíduo e a responsabilidade como financeiro também. Então, se você não faz pelo social, quando você traz melhores equiparações salariais, aí sim eu estou fazendo esse mix, você traz melhores oportunidades de consumo. Quando você traz melhores oportunidades de consumo, você deixa de ter 51% no mercado produtivo, corporativo, e representa 38% do PIB neste mercado corporativo. E o consumo? Eu estou fazendo teste ainda só com bonecos majoritariamente masculino? Nós temos que questionar essas marcas. Nós temos que achar vieses que tragam este incômodo. É um preconceito da marca como tal. Mas se até agora funcionou muito bem, por que eu vou mudar? Tem que mudar. Tem que movimentar. Tem que pluralizar. Tem que entender que tem uma Rachel que tem 1,83 m e que não cabe num carro padrão feito para uma estatura mediana. Tem que entender, se não entender dessa forma, Vivi, olha, índices e dados estatísticos. Tem que entender que 75%, né, das mulheres são feridas, né, 75% a mais, né, de que um índice que tem maior probabilidade, isso, as mulheres de se ferir, alguma coisa está errada na conta, alguma coisa está sendo feita errada no mas também tem que vir do indivíduo como consumidor. E a gente paga essa conta como sociedade, né? Porque se a gente poderia estar fazendo, né, pensando nessa tecnologia mais segura para todo mundo, essa conta vem através do sistema de saúde, vem das famílias perdidas, vem de tantas formas, né? Tinha que ser tão óbvio de enxergar isso como um todo, né? Mas a conta vem, mas às custas de quê, Vivi? Exato. De várias vidas, né, que se perdem em detrimento do início da cadeia não ter sido pensado, né, para uma Vivi ou para uma Rachel e assim por diante. Visivelmente a gente fala da nossa diversidade aqui, mas o tratamento igualitário deve ser aplicado. Então eu não estou aplicando o que eu estou dizendo que é correto. Este tipo de incômodo que nós devemos causar. Sabe, esse incômodo que gera melhoria, esse incômodo que a tecnologia vai ter que dar o seu jeito para poder atender a demanda da Vivi, mas para também atender a demanda da Rachel. Eu vejo, e Vivi, aí eu vou ser muito honesta, até mesmo por estar lidando nesse universo corporativo há muitos anos. Eu vejo que as empresas estão se movimentando e querendo entender como fazer essa transformação. Mas existe um processo de jornada. E muitas vezes nós somos demandados por resultado.
E aí o investidor e o alto executivo tem que entender que essa sociedade mais equânime, ela demanda um tempo diferente do que era no tempo passado. E isso é conta. Isso é questão de conta. O que você poderia atingir em um ano com resultados e ações esperadas e conhecidas, você pode atingir um melhor resultado por anos a fio, mas dando essa oportunidade de adequação à pluralidade a mais de um ano. De repente, você vai ter que se adequar por 1, 2 anos, porque a mudança, ela traz esse movimento de nova adequação, né? Você precisa entender para adequar. E para entender, você toma teu tempo. E muitas vezes as empresas não estão dando esse tempo. Isso, boa. Já que você falou isso machuca o processo de transformação. É isso. Vou te aproveitar o seu gancho aqui para falar de transformação, né? A gente falou aqui de inovação e de como, né, uma mulher numa equipe de engenharia vai olhar para isso e vai falar, peraí, isso não pode acontecer dessa forma. Da mesma forma, quando a gente olha para o recorte da maternidade, né? Se a gente for olhar a realidade hoje, a gente está falando de mulheres que vão ter uma jornada dupla, né? Ela vai ter uma jornada de trabalho, seja um meio corporativo, uma mulher autônoma, né? Independente de que esfera social ela está, né? Ela vai ter essa jornada de trabalho, a gente tem as mulheres aí como chefes dessas famílias, e ela vai ter essa jornada de cuidar da família quando ela é mãe, ela tem os filhos. Ontem mesmo eu vi um artigo, uma colega que a mãe me mandou, que se a gente juntar todas as tarefas que uma mãe tem prévias a enviar uma criança para a escola, juntando isso em uma semana, equivale a um dia de trabalho. Porque são horas e é um trabalho de cuidar que não é valorizado, não é remunerado, e muitas vezes essa mulher ainda vai ter uma jornada tripla, né? A gente, nesse contexto de pandemia, vai ter pessoas que cuidam de familiares, de pessoas mais idosas, então, muitas vezes o cuidar, ele nem se restringe à maternidade, mas a um ambiente familiar mais amplo. E quando a gente olha para esse universo de maternidade e das empresas, a gente vê como a gente precisa ter esse olhar de entender que essas mulheres, elas fazem parte dessa sociedade, que o cuidar tem que ser encarado como um ambiente, a gente tem que aprender a fazer esse acolhimento, né? Tem que ter essa transformação para isso. Na Volvo, hoje, a gente tem um programa que a gente chama de Family Bond, a gente anunciou esse ano, que é uma licença parental remunerada de 24 semanas, ou seja, 6 meses, tanto para mães, que a gente já tinha aqui no Brasil pela legislação, né, e por ser empresa cidadã, tanto para pais também. E isso sem distinção de gênero, sexualidade, de como a criança foi gerada, se é uma adoção, enfim, realmente de uma forma bem ampla para essa família. E eu imagino que isso é algo muito revolucionário, né? Porque a gente permite esse pai participar dessa paternidade de uma outra forma. Isso vai impactar a empresa, né? A gente não vai ter esse viés, talvez, inconsciente de pensar, se preocupar numa seleção ou numa promoção se a mulher vai engravidar, se ela vai se ausentar por 6 meses, porque se o pai também vai, se isso é o padrão, né, da política da empresa. A gente tira esse viés e acho que esse pai, quando ele retorna, ele também já vai ter criado uma outra relação, né, com essa criança. Então, transforma em muitos âmbitos, assim. Você, como mãe, como que você enxerga esse tipo de ação que a gente pode fazer que pode realmente transformar, né? Tanto do ponto de vista da empresa para dentro, quanto no familiar, quanto no social? Nós todos, Vivi, eu vou dar uma resposta bem curtinha. Temos que olhar nós, mães, ou os meninos olharem as mães sem preconceito. Eu tive esse olhar comigo mesma. Quando eu fiquei grávida da Sara Maria, a primeira coisa que eu fiz, eu fui contratada para ser presidente de uma empresa dinamarquesa. 8 meses depois, eu estava grávida. A primeira coisa que eu fiz, meu presidente chegou da Espanha, eu fui viajar para Brasília com ele, nós íamos participar de um evento, e lá eu falei, olha, eu estou colocando meu cargo à disposição, porque você me contratou para assumir o papel de presidente, mas eu fiquei grávida, então, né, sinta-se à vontade. Ele olhou para mim, deu a última garfada, nós estávamos almoçando, deu a última garfada e falou assim, ele me chamava de Rachel, né? O meu nome é com CH, então ele me chamava de Rachel.
Ele falava, Rachel, vida, para mim, é bênção. Se você está ainda nessa jornada, se você aceita o desafio que eu te propus lá atrás, eu continuo com o mesmo propósito. Porque eu, Daniel, que é o nome da pessoa, contratei você porque eu acredito no teu talento. E ser mãe não vai diminuir seu talento, pelo contrário. Pelo que eu conheço, você vai aguçar ainda mais. Então, eu tive que ouvir, Vivi, de um aliado que eu não podia me sabotar, que eu não podia pensar de uma forma que eu não poderia mais ser a presidente, né? Porque ele me contratou, tinha licença, essas coisas todas. E foi o oposto, sabe? Foi o oposto. Eu tive um aliado a ponto de me falar aquelas palavras motivadoras que me fizeram seguir até hoje. Então, hoje minha filha está com 10 anos, depois daquela presidência, eu fiquei 9 anos na presidência daquela empresa dinamarquesa, depois fiquei 7 anos e meio em outra presidência de uma empresa americana, e tudo isso só me deu muita força. Isso tudo é importante, sabe, Vivi? A gente tem que prestar bastante atenção também no nosso autossabotar. Nós temos que ter sororidade, nós temos que apoiar, mas nós temos também que contar com os meninos como aliados. A gente não precisa excluir. E aí, essa questão da licença maternidade, da empresa, do talento, isso tudo continua naquele processo de pluralidade. Então, a mãe antes, uma mulher grávida e uma mulher pós com filho. Então, com certeza, novas ideias irão surgir, porque ela está no novo momento. Isso tudo faz parte do processo, deste processo de transformação, também, né? De transformação e amadurecimento. De transformação e amadurecimento. O homem, ele chega com a notícia, vou ser pai, acende-se um charuto. A mulher, se não estava preparada, se não conhecem o marido dela, as pessoas vão para o banheiro ou para o cantinho para ficar falando daquela mulher. Isso acabou. Não pode, não cabe mais. Ou ela acabou de receber uma promoção e ficou grávida. Sabe? Não, olha que loucura. Rachel acabou de receber uma promoção. Nós também temos que fazer o nosso papel de protagonista e de empoderamento. Então, você pode ficar 1 dia, 10 dias, 50 dias em casa, várias semanas. Mas se você não tem este papel empoderado, mãe ou pai, você já volta achando que está sabotado. Você já volta achando que a empresa vai dar 75 dias e vai te demitir. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. E isso eu passei por isso, sofri, trago marcas na minha alma até hoje sobre esse meu medo, né? Essa minha autossabotagem, mas sempre que eu olho para ela, eu olho com a vontade de inspirar outras. Não se sabote, não deixe com que os outros definam o teu lugar de fala. Meu lugar de fala é definido por mim, por mais adversidades que o mercado possa me apresentar. Acho que a gente não poderia encerrar de forma mais inspiradora. Eu acho que, só para fechar, fazer um último complemento do pessoal, eu acho que essa síndrome da impostora, né? Essa voz que vem dentro da gente, especialmente quando a gente está falando de pessoas minorizadas de alguma forma, eu acho que ela surge pelo contexto que a gente está, né? Se a sociedade que a gente está não... A gente tem que ter todo um esforço para ser empoderada e se lembrar todo dia que a gente tem que estar lá. Então, essa voz é um contexto, né, que está lá antigo, querendo talvez deixar a gente em dúvida se a gente fez tudo isso mesmo. Eu, outro dia, tive uma oportunidade na Volvo de participar de uma live desse lançamento do nosso primeiro carro elétrico. E era a primeira vez que eu ia fazer isso numa transmissão, e eram vários diretores, eu não sou diretora, eu sou gerente. Então, eu fiquei muito feliz pela oportunidade, mas fiquei quase maluca, passei um feriado e um final de semana me preparando, assim, a exaustão mesmo, porque eu sentia que eu queria me provar, assim, ninguém estava me botando essa pressão inteira, mas eu comecei a ficar em dúvida comigo mesma, né, e coloquei a exaustão ali para me preparar, e no fim, claro, a preparação é ótima, ela é super importante, mas
o mais importante foi ter uma rede de apoio ali de amigas, de pessoas que eu podia confiar e mostrar que eu estava me sentindo ali vulnerável e em dúvida, né? E abrir aquilo que às vezes a gente tem até medo de comentar com os outros, a gente quer parecer segura e tranquila, para ter certeza de que aquela oportunidade era importante sim eu estar ali, eu tinha sim o meu jeito de fazer, a minha história, a minha trajetória, e que é isso, a gente não pode ter medo, né? A gente tem que se colocar e tem que olhar para a mudança que a gente quer fazer, né? De novo, voltando para a diversidade, eu era uma das 2 mulheres que estavam ali apresentando, e que bom que eu pude estar ali e levar algumas mensagens que, por sinal, eram de sustentabilidade, para compartilhar um pouco da nossa visão de marca. Então, é isso, Fantástico. a gente não pode deixar essa voz falar mais alto do que a nossa própria voz. Não é isso? Não, não. E tomar cuidado, né, Vi? Porque às vezes a gente acha que está tudo, né, contra, depondo contra. Mas a gente tem que acreditar naquele copo meio cheio. Por mais que às vezes parece que está tudo contra. Mas o que vale é aquela tua vontade de fazer a diferença. E acreditem em mim, a todos que estão nos ouvindo. Eu fui há 30 anos atrás, esse 0,46 é menos que 1% da probabilidade de ter uma presidente mulher preta de pele retinta. Mas eu acreditei e não fiquei prestando atenção naquelas curvinhas, né, que as pessoas se juntavam quando eu passava e falava assim: ela é a presidente? Ou ela é a secretária? Não, eu sou a presidente. E eu mostrava, não contrapondo aquilo que eles falavam, sabe, Vivi? Eu mostrava com todo o conhecimento que eu adquiri no longo da minha jornada. Por isso que eu reafirmo, conhecimento é poder e ninguém te tira. Perfeito, Rachel. Muito prazer por esse papo super inspirador e com esse olhar, né, de transformação para o futuro. Eu acho que isso tem tudo a ver com a proposta do PF desse ano. É isso que a gente precisa olhar e transformar e pensar em como a gente vai agir para esse mundo que a gente quer, mais do que o mundo como ele está hoje. Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme e obrigada para todo mundo que ficou aqui ouvindo com a gente. Vamos agir, vamos ser ousados. Nós podemos ousar. Este é o momento, tá bom? Ó, um beijo grande. Estou apaixonada pelo momento que vocês, Volvo, estão me proporcionando para experimentar um diferencial na sustentabilidade com o carro Volvo. Tá bom? Muito obrigada. Perfeito. E a gente fica muito feliz de ter você com a gente, Rachel. Contem Obrigada, comigo pessoal. Até a sempre. próxima. Tchau, tchau. Excelente. Tchau, tchau.